Oi, gente! Hoje nós vamos começar a nossa quarta aula do Aprenda Crochê para fazer o nosso porta-moedas e nós vamos fazer meios pontos altos, formando assim a tampinha da nossa bolsinha. Vamos continuar? Anteriormente, nós fizemos 8 carreiras da nossa bolsinha. Se você ainda não acompanhou o tutorial dessas primeiras carreiras até a nossa oitava, confira na nossa playlist de Aprenda Crochê para saber direitinho, passo a passo, da nossa bolsinha, tá bom? Então, nós fizemos as 8 carreiras, certo? Carreiras que tivemos de pontos baixos e também de ponto alto até chegar na oitava. E aí ficou desse tamanho, dessa forma. A minha tem 6,5 centímetros por 7,5 centímetros. Mas você também pode fazer do tamanho que preferir. Apenas aumente ou diminua as carreiras da bolsinha, ou mesmo aumentar ou diminuir a quantidade de pontos que você vai utilizar, tá bom? Então, para a gente continuar fazendo a bolsinha, agora a gente vai fazer a tampa com meio ponto alto. O que é um meio ponto alto? Eu vou mostrar aqui para vocês direitinho, passo a passo. Para começar a nossa tampinha, ao invés de eu continuar o trabalho de forma circular aqui das carreiras, eu vou agora voltar apenas essa parte aqui, que vai ser a parte de trás da bolsinha, porque aí ele vai chegar aqui e vai fechar a nossa tampa para formar, enfim, a bolsinha que a gente tanto quer. Então, olha só, nós vamos vir aqui o que seria o primeiro ponto, a gente agora não vai mais trabalhar com esse contorno todo. Então, a gente vai fazer 2 correntinhas, 1, 2, e vamos virar o trabalho aqui, ó. A gente vira. Toda vez que vocês virem uma receita de revista, ou mesmo alguém ensinando e falar que tem 2 correntinhas, 3 correntinhas ou uma correntinha para virar, é para mudar a carreira dessa forma que eu tô fazendo aqui, tá bom? E nós vamos fazer diminuições para poder formar uma tampinha, como se fosse uma tampinha de envelope, por exemplo, tá? Então, nós vamos fazer algumas diminuições aqui para poder ficar bem bonitinho o trabalhinho da bolsa. Então, nós fizemos 2 correntinhas, viramos a carreira aqui, o trabalho, pra gente poder trabalhar só essa parte aqui agora, só esse lado. E nós vamos começar a fazer os pontos, os meio ponto altos. Então, vamos lá. Nós vamos pegar o fio, fazer uma laçada, nós vamos entrar no nosso primeiro ponto, fazer mais uma laçadinha, vou ficar 3, laçar novamente na agulha, entrar no próximo ponto, puxar mais uma vez o fio, ó. A gente vai ficar com 5 laçadinhas e nós vamos laçar aqui no nosso dedinho aqui, mais uma vez o fio e puxar todos de uma vez só, até sobrar o nosso único fiozinho do ponto. Essa é uma diminuição em meio ponto alto. A quantidade de laçadas que você faz para poder pegar o ponto aqui, os primeiros pontos, ela vai depender do ponto que você está fazendo. Por exemplo, se é um meio ponto alto,
ou o ponto alto, nós fazemos laçada primeiro e entramos no ponto da carreira de base para poder puxar o fio. Se é com ponto baixo, nós vamos apenas entrar no ponto de base, puxar o fio e depois entrar no próximo ponto, puxar o fio novamente e assim a gente fecha o ponto, tá bom? Nesse caso, como é uma carreira de meio ponto alto, então a gente faz a laçadinha antes de completar a diminuição. Essa é uma diminuição do meio ponto alto. Então, logo após essa primeira diminuição, olha só, vamos fazer o meio ponto alto, que é simplesmente fazer uma laçada, entrar no próximo ponto de base, puxar o fio novamente, ficar com 3 fiozinhos, mais uma laçada, e aí a gente tira todos da agulha. Isso é um meio ponto alto, tá? E aí nós vamos continuar até sobrar 2 pontos aqui na nossa carreirinha. Então nós vamos fazer aqui, mais uma vez, 2, laçada, entro no ponto, puxo o fio, entro novamente aqui em mais uma laçadinha e puxo todos os 3. 3, 4, laçada, entro no ponto de base, puxo o fio, mais uma laçada, fazer o 12º ponto aqui. Ó, tudo em meio ponto alto, tá bom? Puxo o fio. E agora a gente vai fazer mais uma diminuição. Então, nós vamos pegar o 13º e o 14º pontos. E a gente vai diminuir da mesma forma que a gente fez no começo. A gente vai entrar aqui, ó, primeira laçadinha, entra no próximo ponto de base, puxa o fio, mantenha os fios na agulha, segunda laçada, entro no próximo ponto, puxo novamente o fio, nós vamos laçar novamente e essa laçada vai ser a que vai tirar todos esses pontos da agulha. Como tem bastante laçadinha, fica um pouquinho mais difícil da gente puxar o fio aqui, tá? Isso é normal, isso acontece mesmo. Mas é dessa forma que a gente vai fazer. E aí, nós ficamos com 14, de 14 pontos, a gente fica com 12 pontos, aqui nessa primeira carreira da tampinha. Porque a gente fez a primeira diminuição, né, diminuímos um ponto, fizemos mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, e aí diminuímos os 2 últimos para ficar com 12 pontos, meio pontos altos, tá bom? Agora a gente vai para a próxima carreira, então nós vamos fazer mais 2 correntinhas para virar, que é fazer as 2 correntinhas e viramos o trabalho novamente para continuar. E nós vamos fazer o mesmo procedimento. Uma laçada, nós vamos fazer uma diminuição aqui no começo. Então, ó, novamente, a gente entra no ponto de base, puxa o nosso fio. Mais uma laçada, entro no próximo ponto.
puxo o fio novamente. Não foi. Vamos de novo. Laçadinha. Entro no ponto de base. Puxo o fio. Mais uma laçada e aí a gente puxa todos os fiozinhos juntos. É normal enroscar, principalmente que eu tô usando fio duplo, tá? É normal dar essas enroscadinhas, mas fiquem tranquilos porque vai dar tudo certo, tá bom? E agora a gente vai continuar fazendo mais 7 pontos. Então, ó, uma laçada, entro no ponto de base, puxo o fio, outra laçada e a gente puxa tudo junto. Isso é um meio ponto alto. Novamente, uma laçada, entro no ponto de base, outra laçada, puxo o fio, mais uma laçadinha e puxamos os 2 meios pontos altos. Mais uma vez. Vamos fazer aqui 7 meio pontos altos. 7 meios pontos altos. 3, 4, 6, e o 7º. E novamente nós vamos fazer uma diminuição para terminar a carreira. Então, nós vamos entrar novamente aqui, outra laçada, entro novamente. Aqui eu tenho uma diquinha bem interessante. Antes de passar essa dica, aqui ó, a gente faz 8 meio ponto altos, tá bom? Não 7, eu falei 7, mas são 8, tá? Então, foram 8 meio pontos altos, logo após, né, a nossa diminuição. Se eu contar a primeira diminuição, são 9 pontos, tá? E os 2 últimos aqui, nós vamos fazer a mesma coisa. E aí é que vem minha dica. A gente deu a laçada, pega aqui, primeiro ponto, laça novamente, só que ao invés de eu entrar aqui, no próximo ponto, logo de cara, a gente tem aqui a nossa correntinha da carreira anterior. Se eu pego logo aqui, toda vez que eu terminar uma carreira, eu vou ficar com essas correntinhas de sobra. E aí vai deixar o nosso trabalho deformado, não vai ficar uma tampinha com a diminuição retinha como deveria ficar. Então, nós pegamos na correntinha, a gente não pega no meio ponto alto seguinte. Então, aqui ó, na correntinha da carreira anterior, a gente entra, puxa o fio aqui e nós vamos laçar novamente e puxar todos os fios juntos. E assim, mais uma diminuição. Nessa carreira, nós vamos ficar com 10 meio pontos altos, tá bom? Nós vamos continuar fazendo essas diminuições, essas carreiras de diminuições juntamente com os meios pontos altos, até chegarmos na 13ª carreira, onde nós vamos ficar com apenas 4 pontos. Da mesma forma, diminuindo os 2
primeiros pontinhos e os 2 últimos, do mesmo jeitinho que eu mostrei das outras 2 carreiras. Da mesma forma, só vai diminuir, só vai mudar da seguinte maneira aqui no decorrer da carreira. Na 11ª carreira, nós vamos fazer uma diminuição, nós vamos continuar com mais 6 pontos durante a carreira e no final mais uma diminuição, ficando assim com 8 meios pontos altos, perdão. Depois, na 12ª carreira, nós vamos ficar com 6 meios pontos altos, porque nós vamos diminuir a primeira, diminuir a última e fazer mais 4 meio pontos altos. Na 13ª carreira, nós vamos fazer a mesma coisa, diminuição, 2 meios pontos altos e mais uma diminuição para terminar. Vamos nos encontrar na 13ª carreira então, tá bom? Vamos lá. Então, aqui na nossa última carreira da tampa, nós vamos fazer o seguinte: uma diminuição de meio pontos altos, nós vamos fazer o próximo meio ponto alto normal, a gente vai puxar aqui, nós vamos fazer 2 correntinhas, e essa dica é interessante porque essas 2 correntinhas, elas vão dar o espacinho pra gente colocar o botãozinho, tá? Se você não quiser fazer a correntinha, também não tem problema, porque o botão vai passar da mesma forma entre um ponto e outro. Mas é bom para demarcar a voltinha da argolinha de onde vai passar o botãozinho depois. Então, fica mais bonitinho dessa forma, tá bom? E aí, nós vamos fazer mais um meio ponto alto e mais uma diminuição, tá? Então, vamos lá. Mais um meio ponto alto. E a nossa última diminuição, tá bom? E eu terminei a última carreirinha aqui da nossa tampinha, onde eu fiz uma diminuição, um meio ponto alto, 2 correntinhas, mais um meio ponto alto e outra diminuição, ficando assim com 4 pontos e as 2 correntinhas no meio, pra gente formar, né, o local da casinha do botão. E aí a bolsinha fica dessa forma, olha só, tá? Vamos ajeitar bonitinho aqui. Aqui a gente já pode tirar esse fio que tava marcando as outras carreiras, tá? A gente pode tirar. Tirei. E aí fica a nossa bolsinha pronta, né? O corpo dela tá pronto. Na próxima aula eu vou ensinar vou ensinar vocês, perdão, a colocar o botão aqui na bolsinha e finalizar com ponto caranguejo, tá? Vou explicar passo a passo para vocês como faz o ponto caranguejo, tá bom? Então, até a próxima. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigada por me acompanhar. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!